Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão e assim esclarecermos mais uma passagem bíblica que tem sido mal interpretada e muitas vezes tirada de seu contexto por muitos. Então vamos ver. Vamos ver aqui na Almeida Corrigida, certo? Estou aqui com a Almeida Revista e Corrigida, certo? Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, baseado nesse versículo só isolado, muitos interpretam que não precisa se arrepender, porque os dons e a vocação de Deus, o chamado de Deus, são sem arrependimento. Mas será que o apóstolo Paulo está falando disso? De que dons e que chamado de Deus o apóstolo Paulo está se referindo? Veja, é importante, irmãos, que ao estudarmos a Sagrada Escritura, nós possamos também conferir outras versões. Não devemos nos prender a uma única versão, até porque nós não temos hoje nas nossas mãos os autógrafos, nós não temos hoje nas nossas mãos os escritos originais dos apóstolos, certo? Então o que nós temos são traduções, cópias de cópias de cópias que já vieram de outras cópias. Então é importante para todo teólogo, todo exegeta, estudar, certo? Profundamente as Escrituras, mas também com outras versões, certo? Com outras versões bíblicas. Agora nós vamos aqui para a Almeida Atualizada. Vamos ver o que diz a Almeida Atualizada? Diz: porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Veja, já muda um pouco aqui, né? Essa tradução. Agora vamos para a Bíblia King James Atualizada, português. Veja o que diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, amados irmãos, veja que aqui não está tratando dos dons que são abordados por Paulo lá em 1 Coríntios 14, certo? Veja aqui que fala a respeito dos dons e a vocação de Deus que são irrevogáveis. Isso revela justamente o caráter imutável de Deus. Veja, entre os atributos ativos de Deus está a sua onisciência, onipresença e onipotência. Então Deus é imutável, Deus não pode mudar. Então por isso que os dons e o chamado de Deus é irrevogável. E nós vamos entender que aqui dentro do contexto de Romanos 11, que Paulo está falando aqui a respeito da eleição de Israel, certo? Então veja, quando a gente lê o versículo 28 e quando a gente lê o versículo 30, aí nós compreendemos facilmente o versículo 29. Veja o que diz o versículo 28. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Está se referindo que é os judeus, certo? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então veja como o texto é muito claro. Ele segue o versículo 30. Porque assim como vós também, antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Então, amados irmãos, veja aqui como um texto sem contexto gera uma heresia. E é assim que muitas seitas se fundamentam para criar suas doutrinas, isolando um texto, tirando de seu contexto. Então vejam, amados irmãos, nós temos que ter cuidado. João Calvino, reformador protestante, ele já dizia que o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer o que a Escritura realmente diz, e não supor que ela diga o que ela não diz. Então vamos procurar interpretar as Escrituras corretamente, conferirmos em outras versões e, acima de tudo, pedirmos a orientação do Santo Espírito para que ele possa nos iluminar, para que possamos compreender a boa e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.